Paz seja convosco. Fico muito feliz de poder realmente participar de mais uma reflexão e sabendo que essas reflexões têm chegado aos corações dos irmãos e tenho certeza de que tem servido para o conhecimento e o aprimoramento da fé de cada um daqueles que nos ouve. Hoje nós iremos tratar a respeito da ceia do Senhor e das situações em que vivia a igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor. Porque Paulo tinha informação a respeito da carnalidade da igreja de Deus de Corinto. E Paulo faz essa descrição a respeito da última ceia de Cristo com seus discípulos, que não deixa de ser uma das mais belas de toda a Escritura. E, no entanto, ela foi feita em meio a uma forte repreensão ao egoísmo carnal da igreja. E essa carta também foi escrita para a nossa manutenção e para que nós, por meio dela, possamos entender como devemos nos chegar à mesa do Senhor. Então temos como tema dessa reflexão o perigo de se participar indignamente da ceia do Senhor. E teremos como leitura, base, 1 Coríntios capítulo 11, 26 a 30. Amém. Pai seja com todos. Amém. Vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 ao 30, que diz assim: De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Amém, irmãos? É muito importante nós entendermos essa leitura, aquilo que o apóstolo Paulo apresentou. Observe que no versículo 29, Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo. Amados irmãos, a palavra discernir, que é uma palavra grega que se pronuncia diacrino, significa julgar corretamente, julgar com seriedade a cerimônia. Porquanto abusar deste símbolo significa abusar da realidade simbolizada. A igreja de Corinto misturava as coisas sagradas com as profanas, participando da ceia do Senhor de forma indigna, como se ela não tivesse qualquer relação com o corpo e o sangue de Cristo. Veja a correção de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Os irmãos observam o que verdadeiramente isso quer dizer? Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E o erro de muitos em Corinto era não distinguir
entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que pertence ao diabo. O próprio Cristo Jesus falou deste erro fatal em Mateus 6:24. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Tá vendo? Em outras palavras, nós não podemos chegar à mesa do Senhor de qualquer maneira. Eu não posso participar da mesa do Senhor de uma forma carnal, de uma forma vulgar. Preciso me colocar à mesa do Senhor como alguém que nasceu de novo. Alguém que anda em novidade de vida. Alguém que anda em espírito. Comer e beber indignamente é participar da mesa do Senhor Jesus com um espírito indiferente, egocêntrico, irreverente. Muitos até com ódio no coração contra o seu irmão, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os seus pecados, os seus próprios interesses, concedidos, e de aceitar o concerto da graça com todas as suas promessas. Por isso, podemos observar a responsabilidade da morte de Cristo. O versículo 27, ele diz que aquele que bebe do cálice do Senhor indignamente, ele é culpado do corpo, ele é réu. Amados irmãos, a palavra culpado no grego aí, ela se pronuncia enokos, que significa passível, responsável por, torna-se culpado. E esse termo significa digno de morte. Nesse caso, a pessoa torna-se culpada por participar de um gravíssimo crime, ou seja, na causa da crucificação do Senhor Jesus Cristo, significando que a pessoa é considerada responsável pela sua morte, pois não fez diferença entre o sagrado e o profano. O verso 31 e 32 do capítulo 11 de Coríntios diz assim: Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá vendo? Então, observe que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de ser julgado. Sendo assim, o indivíduo será julgado, será disciplinado. Isso mostra para nós o quanto a ceia do Senhor é sagrada. Isso serve de alerta para aqueles que participam indignamente da ceia, não discernindo o corpo e o sangue de Cristo, pois tornam-se culpados do corpo e do sangue de Cristo. E ser culpado do corpo e do sangue de Cristo, sem discernimento, é um pecado. Um pecado que pode não alcançar perdão, principalmente para os que estão conscientes disso. Observe aí, Hebreus capítulo 10, 28 a 31. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer.
Pois sabemos quem foi que disse: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Então, quanto mais o severo castigo, nós podemos observar aí que haverá um grau de castigo. Aquele que calcou os pés, né? Isto é, que desprezou aquilo que representa, desprezou a ceia do Senhor, desprezou todo aquele simbolismo que representa, com certeza, rejeitaram a Cristo, o Salvador. Profanou o sangue de Cristo, tornou o sangue de Cristo como algo comum, tornando-se a pessoa impura, contaminada e pecadora. Acabou por blasfemar, por não saber discernir o sacrifício de Jesus. Eis aí a responsabilidade pela própria condenação. É por isso que o versículo 29 de 1 Coríntios 11 diz: toma para juízo. Para quem não sabe, a palavra juízo no grego chama-se krima. Significa punição. Participar deste ato sagrado de forma irreverente é tornar-se imediatamente sujeito ao juízo a ele atribuído. E são retribuições especiais, porque levam as pessoas à fraqueza, à enfermidade e até mesmo à morte. Por isso que diz Paulo que existe muito fraco no meio de vocês. O versículo 30. Por que há pessoas fracas? Porque não sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. Paulo lembra aos irmãos de Corinto que era em decorrência do mau conceito que tinham da ceia do Senhor, pois haviam desprezado o real significado e o propósito da ceia. Muitos estão doentes, isto é, não só doentes fisicamente, mas também morais e espirituais. Estes também ficaram doentes porque não discerniram os elementos da ceia. Participavam dela de qualquer maneira, sem fazer caso do seu ato santo. Perderam o verdadeiro apetite pela palavra de Deus. E apresentavam, então, sinais de cegueira, surdez, mudez espiritual. Jeremias capítulo 5, versículo 21. Ouve agora isso, ó povo louco, e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. E Atos 28, verso 27. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Está vendo? Observe que essas pessoas que diz o profeta Jeremias, e também ali em Atos dos Apóstolos, são pessoas que perderam o verdadeiro apetite pela palavra de Deus. E essas pessoas, espiritualmente, eles apresentavam cegueira, surdez e mudez. E diz também, o verso 30, muitos que dormem, isto é, estão mortos. Isto mostra a falta de vigilância dessas pessoas, desses irmãos, da insensibilidade espiritual. Veja o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios 4, verso 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Está vendo? Perderam a sensibilidade espiritual. Isso explica que muitos irmãos na Igreja de Deus em Corinto começaram a enfraquecer. Passaram a ficar doentes, vindo em seguida a morrerem, por causa da irreverência para com o corpo e o sangue de Cristo. O castigo era de natureza disciplinadora.
Sendo assim, aqueles que profanam o corpo de Cristo são aqueles que, de alguma maneira, ridicularizam o sentido da sua morte. São escândalos para a sua cruz. Por isso Paulo conclama a uma avaliação séria e correta do que essa cerimônia significa. E desse modo, cada um de nós devemos procurar evitar a profanação desse momento. Celebrar a ceia do Senhor, de modo que não venhamos correr nenhum risco de sermos culpados pelo corpo e pelo sangue de Cristo Jesus. É justamente na correção de Paulo que somos informados e ensinados e disciplinados a respeito do nosso comportamento e do nosso procedimento diante da mesa do Senhor Jesus, bem como do juízo iminente para aqueles que não avaliam e não respeitam o sagrado caráter que a ceia do Senhor representa. Portanto, ao lermos 1 Coríntios capítulo 11, é possível notar até que ponto pode chegar a igreja quando ela perde de vista o seu real objetivo, faltando com a espiritualidade e desrespeito para com as coisas espirituais e sagradas. É claro que procedimentos dessa natureza só podem produzir dissensões, desordens, confusões e ações carnais. As desordens da celebração da ceia pelos irmãos da Igreja de Deus de Corinto serve de alerta para cada um de nós hoje, para que não venhamos a cair no mesmo erro. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor amado e eterno, Criador dos céus e da terra, perante a tua santa e excelsa presença, nos colocamos nessa hora, ao termo, Senhor, desta reflexão. Colocamos-nos diante de ti e também, Senhor, aqueles a quem essa reflexão vai chegar, vai atingir, Senhor. Que possamos avaliar, fazer um inventário da nossa vida. Que possamos ter condição de chegar à mesa do Senhor de uma forma espiritual. Que possamos chegar diante da mesa do Senhor e participar dos elementos da ceia do Senhor de uma forma legítima, para que não sejamos julgados e condenados com aqueles que não souberam discernir. Deus amado e eterno, que ao adentrar o momento da cerimônia da ceia do Senhor, que cada um daqueles que pertence à Igreja de Deus no Brasil e no mundo possa entender o real significado da ceia do Senhor. E que possamos saber fazer a diferença entre o puro e o imundo, entre o santo e o profano. Amém. Eu agradeço a todos aqueles que têm ouvido e participado dessa mensagem e rogo a cada um de vocês que continue firme no caminho do Senhor. Amém. Principalmente nesses momentos difíceis em que estamos vivendo hoje. E que Deus possa abençoá-los poderosamente e dar-lhes direção, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós agradecemos mais uma vez a participação do nosso querido pastor Gouveia por ter trazido uma palavra tão esclarecedora para a igreja, cuja importância ela é imensurável, não somente diante dos tempos que nós temos vivido, mas também diante da situação que o cristão deve se encontrar perante a presença do Senhor. Nós agradecemos também a presença do nosso querido irmão Jonathan, que não seja a única vez, mas que possa se repetir muitas e muitas vezes ainda a sua presença aqui, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, nós Amém. agradecemos. Que todos vocês possam ter em mente que no dia 7 de abril estaremos todos lá
participando do corpo e do sangue de Cristo, participando de um ato que ele não somente simboliza, mas que ele também deve caracterizar a humildade que nós temos perante os nossos irmãos. Como o pastor Gouveia disse, que nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida e de como tem sido o relacionamento entre nós todos que fazemos parte da Igreja de Deus. Como nós, como irmãos, como filhos na fé, temos visto aqueles que são semelhantes a nós que estão dentro da congregação. Então fica aí uma palavra de incentivo para que todos nós possamos nos esforçar para estar participando, e aqueles que não irão participar, que possam iniciar esse novo ano pensando, já mirando na Santa Ceia do próximo ano. Amém? Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus por vocês terem permitido que essa palavra pudesse ter chegado até os seus lares, e que Deus abençoe a todos grandiosamente. Paz seja convosco. Nossos pecados todos apagou e para Deus adotou. Prepara teu povo para participar do teu santo corpo, Senhor. Não deixe de agora se manifestar. Tu és nosso amado pastor. Prepara teu povo para participar do teu santo corpo, Senhor. Não deixe de agora se manifestar. Tu és nosso amado pastor. Tu és nosso amado pastor.